Bom dia, irmãos. A paz seja convosco. Que bom que você está aqui na casa do Senhor e que bom que você está aí ouvindo pela internet. Que Deus nos abençoe a todos. A palavra do Senhor que nós vamos meditar vai ser o texto de Gálatas capítulo 6, versículo 2, sobre um grande aprendizado, irmãos. Eu acredito que esse vai ser um dos aprendizados mais que vai requerer da gente mais comprometimento, porque ele fala sobre levar os fardos pesados uns dos outros, levar mesmo. Então, abra lá sua Bíblia, por favor. A palavra do Senhor diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Assim nós vamos cumprir a lei de Cristo, se nós levarmos os fardos pesados uns dos outros. Mas antes, eu queria que você pensasse fizesse algumas reflexões. Algum crente que você conhece já diz que quando entregou sua vida a Jesus, nunca mais teve problemas? É bíblica e aceitável uma declaração como essa? Vamos pensar. Você já ouviu alguém falando isso? Bom, no momento que eu entreguei minha vida para Jesus, nunca mais eu tive nenhum problema. Já ouviu alguém dizer isso? Porque às vezes tem pessoas que às vezes até a gente que prega, né? Entregue a sua vida ao Senhor, porque todos os seus problemas vão se resolver. Nunca ouviram nenhum termo assim? Né? Tudo vai se fazer novo, é claro que vai. Mas às vezes quando você ouve isso, no contexto que você ouve isso, você acha que a partir do momento que você aceitar Jesus e batizar nas águas, todos os seus problemas vão evaporar. E aí muita gente se frustra, muita gente acaba nem ficando um ano na igreja, porque ele observa que não, né? Que os problemas não acabaram e às vezes até pioraram. Algumas coisas que a pessoa não vivia, começa a viver, que é oposição, começa a ser, às vezes, isolado, começa a ser humilhado por causa da sua fé. Então, o fato da gente receber a Cristo como Senhor da nossa vida, não vai fazer com que todos os nossos problemas sejam resolvidos. Então, não é bíblico, nem é aceitável divulgar ou achar, ou mesmo querer que Deus resolva tudo de uma vez, porque você vai estar vivendo uma ilusão. Né? A próxima, pastor. João 16:33 diz isso: ó, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, simplesmente esse versículo já nos mostra que a gente teria problemas. E hoje nós vamos pensar em problemas como fardos. Né? Quem é que gosta de carregar fardo? Né? Quem é que gosta de carregar peso? Fazer exercício e colocar bastante peso. Né? Quem é que gosta dessas coisas? Ninguém gosta, porque é difícil. Porque requer da gente muito esforço, porque muitas vezes causa dor na gente. Então, quanto mais leve, melhor. Né? Quanto menos esforço a gente vai fazer, é melhor. Quanto mais carrinho a gente puder levar, colocar as coisas no carrinho, com rodinha, móveis com carrinho, ou com rodinha não é melhor do que móveis sem rodinha? Né? Se a gente pudesse, né, tantas coisas, é muito mais fácil. Ninguém gosta de carregar fardo, mas às vezes na vida cristã a gente vai precisar ver isso. Então, o fato de crermos em Cristo não nos poupará de vivenciarmos dores, de enfrentarmos problema. Mas então qual é a vantagem de nós termos Cristo em nós? Qual é a vantagem da gente entregar os nossos problemas para Jesus? Que diferença faz Jesus na nossa vida? Então, já que a gente está suscetível a todos os problemas que uma pessoa que não conhece a Deus está suscetível. Né? A gente está nesse mundo aqui e a gente corre risco, como as outras pessoas que não têm Deus também correm.
Então, mas qual é a diferença? Para nós que temos o Senhor, em primeiro lugar, nós temos garantia. Nós temos um penhor. E eu coloquei 3 garantias aqui, mas tem várias, mas 3 principais. A grande diferença é que quando a gente está passando por problema e carregando fardo, a gente vai receber de Deus alívio. Porque Salmo 4, verso 1 diz isso. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Por isso que a palavra fala, né, Romanos fala isso, que nós podemos ser estarmos até perplexos, mas não angustiados. Podemos até estar abatidos, mas não destruídos, porque tem uma grande diferença nisso tudo. Você chega a um ponto do seu problema, mas você tem sempre a garantia que o Senhor vai te aliviar. Ele vai sempre te ajudar. Vai sempre te enviar socorro. Isso que é mais importante. Por isso que muitas pessoas que se suicidam, que cometem loucuras, fazem isso porque não tem o Senhor. Eles chegam a um limite extremo e ele não sente alívio. Né? Ele não recebe isso. Por que não crê? Porque não quer entregar isso para Deus. Então, as suas forças vão se acabando. O diabo vai oprimindo aquela pessoa e aí ela explode. Né? E aí ela é destruída. Mas nós que temos o Senhor, que cremos no Senhor, temos essa grande garantia de alívio no meio das grandes dificuldades. Uma segunda garantia, que vem depois do alívio, e aqui, ó, um grande versículo que fala sobre alívio ainda, Mateus 11, 28, o próprio Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, ou sobrecarregados, né? Que já estão carregando mais do que podem suportar. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Uma outra garantia para quem está carregando fardos, mas tem o Senhor, é a segurança, irmãos. Salmo 46, vamos ler? Salmo capítulo 46. Olha só. Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos. Ainda que a terra trema e os montes se afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Então, nós podemos passar problemas de perigos realmente. Ameaças, irmãos. Às vezes a gente não vai ver ameaça física, às vezes. Às vezes as ameaças físicas para nós, para muitos de nós, elas podem ser esporádicas. Mas tem inimigos e tem situações na vida dos crentes em que são ameaças constantes e muitas vezes invisíveis. Mas são coisas que você não vê, como um ladrão empunhando uma arma, como um salteador querendo entrar na sua casa, como alguém que te cerca numa rua escura. Muitas vezes você não vai ver, não vai ser tão constante isso, mas tem coisas que são muito mais rotineiras na nossa vida cristã,
que são tão ameaçadoras quanto esse tipo de violência física. E você não vê com seus olhos humanos, mas muitas vezes você sente aquilo. Você percebe uma presença, um mal-estar. Você percebe uma contrariedade, sabe? Às vezes a casa está tranquila, mas de repente vem algo, começa a pairar, todo mundo começa a não se entender bem. E aí fica aquela coisa estranha, fica aquele climão, né? Isso são as ameaças invisíveis, é o inimigo. E nesta hora, muitos casamentos se acabam, não é de uma hora para outra, né? Muitos pais e filhos rompem relacionamento, isso não é de uma hora para outra. São por causa de ataques constantes, né, de ameaças constantes, que as pessoas vão percebendo, e às vezes não sabem como lutar, ou às vezes acham que é daquele jeito, e deixa acontecer. Não luta e deixa acontecer. Está percebendo que o casamento está esfriando? Que, de repente, o marido se tornou um homem violento, um homem grosso. O marido percebe que a esposa, que era tão doce no início, ela começa a se tornar tão amarga, tão chata, tão irritante, tão sem paciência. E ela vai para médico e o médico fala que é TPM, e aí vamos ter que aguentar. Né? 20 dias no mês, ela mais ou menos, mas tem 10 dias que ela é insuportável. Vamos aguentar. E chega uma hora que vai passando, as coisas vão acontecendo nesses dias, e às vezes essas coisas que vão acontecendo ferem tanto, que depois fica uma coisa insustentável. E vão se acabando, as relações vão se destruindo, né? Por causa desses ataques invisíveis. Quando isso acontece? Quando o servo de Deus, a serva de Deus, começa a perceber essas ameaças, você tem que lembrar que Deus é a tua torre forte. E você tem que buscar Ele. Para você se proteger, para você proteger sua casa, para você proteger seu casamento, para você proteger sua família, para você proteger teu coração. Nos momentos de lutas e ameaças, o inimigo vem voraz. Deus é nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro, o auxílio, bem presente na hora da adversidade. Tudo pode se abalar, tudo pode, os montes podem até derreter. Mas você tem que estar seguro, você tem que permanecer firme, você tem que passar ileso por essas ameaças, para que elas não te destruam. Então essa é a diferença do servo de Deus daquele que não serve a Deus. O que não serve a Deus, ele não tem segurança, ele não acredita nisso e nem busca refúgio. Você busca. Então você busca e passa pelos problemas, pelos fardos, com vitória. O Senhor, Ele nos dá alívio, nos dá segurança no meio dos problemas e nos dá vitória também. A palavra de Deus diz, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Aqui, por exemplo, na nossa terra, nosso mundo. Quando a gente começa a olhar jornal, quando a gente começa a saber de algumas coisas que estão acontecendo no nosso bairro, você fala assim, bom, mas eu estou aqui também. Né? Tem um maníaco solto, eu também passo pelas ruas. Né? Eu não posso ficar dentro de casa. Né? Como que eu vou ser livre disso? É verdade, todos os dias a gente está suscetível a muitos problemas, a muitas lutas, até tragédias. Todos os dias nós somos como que ovelhas entregues ao matador, é verdade. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. A gente tem que crer que o Senhor vai fazer diferença na nossa vida e vai nos dar vitória em todas as coisas. Pode ir para frente, pastor. Tendo a consciência de que haverão fardos em nosso caminho, devemos aprender a carregá-los juntos, até que o problema seja resolvido. Irmãos, então, uma primeira situação aqui, onde houve
problemas de fardos e deveriam ser carregados pela igreja, não uma pessoa sozinha. Atos, capítulo 11, versículo 27. Abram lá, por favor. Atos 11, 27 e 30. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram, enviando ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Levar os fardos uns dos outros, irmãos, é você perceber o problema do seu irmão e por um determinado tempo você vai assumir este problema. A gente sempre pensa, né? A gente sempre aprendeu o seguinte: a cruz é daquela pessoa, eu não tenho que carregar. Não é verdade? O problema foi aquela pessoa que fez. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu já tenho muitos problemas. Eu vou assumir problema dos outros? Não foi assim que a gente já pensou muitas vezes? Fulano de tal não se cuidou, não fez o que devia fazer, aí agora está nessa situação aí, consequência, problema dele. Eu já tenho muita coisa para fazer, né? Já tenho minha família, não posso assumir problema de ninguém. Mas, se você trouxer para o parâmetro bíblico, irmãos, isso não vai caber na gente, não. Isso não significa que você vai ter que assumir o problema dos outros uma vida inteira, porque senão você ficaria vivendo a vida do outro, né? Mas vai ter situações em que, por um determinado tempo, você vai sim ter que fazer isso, porque a pessoa, ela não está conseguindo carregar. Está demais sobre ela. Aí você pensa assim, como eu pensei, mas calma aí, se o fardo está pesado demais, Deus não dá provação maior, né? Que a gente possa carregar. Por que ela não está conseguindo carregar? Porque às vezes ela já está tão ferida, ela já está tão fragilizada, ela já foi tão atacada, que ela não aguenta mais nada. E aí me lembrei também da situação em que Jesus, por um breve momento, alguém carregou a cruz dele. Né, o Simão, ele, Cirineu, estava ali, ele era de outra cidade, de Cirene, estava passando e vendo aquele acontecimento todo, aquele alvoroço todo, está ali entre a multidão, e vendo um homem, né, carregando uma cruz, sendo crucificado. Não sei se ele sabia quem era Jesus, mas o fato é que ele está ali como tantas outras pessoas. E um soldado romano obriga ele a carregar a cruz de Jesus. A cruz já tinha caído 3 vezes. E ali ele vai e carrega. Não sabemos quanto tempo, mas fez isso. Então, se isso está escrito na Bíblia, é porque é para nos ensinar alguma coisa. A cruz não era dele. E Jesus que ia levar aquilo até o fim. E Jesus quer ser pregado naquela cruz por mim e por você. Não era por Jesus também. Ele não precisava disso. Mas o fato é que em um determinado momento, outra pessoa carregou. Então nós também, mesmo que o problema não seja nós, como família de Deus, como povo de Deus, o problema de um cidadão vai ser problema de toda a nação. Nós somos a nação de Deus. Então, o problema de um irmão nosso se torna problema de todos, gente. Aí a gente tem que lembrar lá do início das nossas aulas. Nossa igreja, a comunhão é tão importante porque a igreja é comparada a um corpo. Os membros têm que estar andando, né, em comum acordo. Os membros não podem mentir um para o outro. Os membros não podem querer ser o que um outro é, porque senão vai entrar em colapso esse corpo vai ser destruído. Então, se uma mão está doente,
Se uma unha da mão está doente, isso vai fazer com que haja uma infecção no sangue, e o sangue corre por todo o corpo. Uma cárie no dente mal cuidada, um canal não fechado, né, maltratado, aquela bactéria que fica ali pode ir para o coração e matar a pessoa. Então não tem como falar assim, não, esse problema é só do coração, esse problema é só do dente, esse problema é só do cabelo. Não, o corpo todo padece. Então, se alguém não está conseguindo carregar o fardo, se aquele irmão não está conseguindo carregar, outro vai ter que fazê-lo. Por um tempo, mas vai. Como a igreja aqui, ó. Ágabo, que era um profeta, recebeu a profecia do Senhor, dizendo que alguns iam passar fome. Ó. Haveria grande fome sobre todo o mundo romano, o que aconteceu mesmo no reinado de Cláudio. Tudo bem, mas está sendo lá localizado. Mas o que tem a ver a igreja de Jerusalém e a igreja da Judéia? Não vai nos afetar? Ah, saíram de lá e venham para cá. Não. Então, o que a igreja fez? Já que Deus está nos avisando isso, então vamos cuidar dos irmãos que estão nessas regiões. Então, as outras igrejas o que fizeram? Se juntaram, pegaram o seu dinheiro, pegaram ali os seus donativos e enviaram aos presbíteros, pelas mãos de Barnabé e Saulo, para que tivesse mantimento, para que tivesse provisão lá. Deus é o nosso Jeová Jireh? É, mas Ele vai usar os irmãos para isso. Vai usar uma pessoa que ama para fazer isso. Então, o problema não era só deles. O problema era de todos. Se tornou de todos. Filemão, lá no capítulo 1, verso 10. Vamos abrir, irmãos? Filemão 1, verso 10. Verso 10 diz assim: apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Agora, versículo 17. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Bom, aqui Paulo está pedindo ajuda. Na verdade, Paulo está fazendo uma intercessão, né? Pela vida de Onésimo, que era um escravo desse Filemão, desse irmão Filemão aqui. Então, Onésimo fugiu do seu senhor e, nas suas andanças, ele se deparou com Paulo. Paulo pregou para ele e ele se converteu. E sempre quando a gente se converte, irmãos, o Espírito Santo ele sempre nos impele a resolver os nossos problemas, a acertar a nossa vida. Então, Onésimo ele não poderia viver como se nada tivesse acontecido. Bom, as coisas já se passaram, esse tudo se fez novo, não quero nem saber. Não, ele era escravo, ele prejudicou o senhor dele, e agora? Então, Paulo conhecia Filemão também. E Paulo se põe no lugar de Onésimo. Olha que interessante, né? Ele realmente tomou o fardo de Onésimo. E fala com Filemão como se colocando no lugar de Onésimo, para que a ira do Filemão, todas as consequências daquele ato de Onésimo viessem sobre ele. Então ele fala assim: eu peço pelo meu filho, porém, ele fala, põe na minha conta isso. Eu pago por ele e receba ele como se você estivesse recebendo a mim. Então ele está correndo risco, inclusive, de perder a amizade do Filemão. Ele está correndo o risco de receber de Filemão toda a ira. Porque ele está se mostrando diante dele como se ele fosse o Onésimo e não o Paulo. E pelo que a gente entende aqui, como não tem nenhuma outra carta, é bem provável que o Filemão tenha recebido Onésimo, tenha ficado tudo em paz. Mas e se o Filemão não tivesse tão convertido ainda assim? Quem ia segurar a bronca, irmãos? Era Paulo. É como você tá vendo um problema entre um e outro e te coloca, resolve aí, né? E você vai ter que se colocar na parte, como a parte de alguém ali,
e fazer um telefonema, por exemplo, que ninguém quer fazer, em favor de outro para a pessoa que está brava. Quem vai segurar isso tudo? É você, vai bater em você. Mas o outro não tá tendo condição de fazer isso. Então você vai ter que levar o fardo dele nesse sentido. Isso tudo entra em sermos pacificadores, em sermos pessoas que são ministros da reconciliação. Tudo isso na prática. Às vezes, quando você leva o fardo pesado de alguém. Então, o Paulo segurou aqui, assumiu a bronca do escravo fujão nesse sentido. A primeira vontade, né? A primeira manifestação da nossa vontade humana é argumentar, quando a gente vê um mandamento desse, de levar os fardos. Isso é mandamento, né? Esse problema não é meu, cada um que cuide dos seus problemas. Mas essa conduta de, bom, eu não tenho nada a ver com isso, será que se enquadra com os mandamentos que Deus está nos mostrando, com as leis, né, de conduta que Deus mostra para o seu povo? Claro que não, né? Exemplos de fardos pesados. Fraquezas de personalidade, de fé e de hábitos são muitas vezes fardos que a gente observa na vida de alguém ou na sua própria vida, que alguém deve ter misericórdia para te ajudar. Então, tem pessoas que têm várias, pessoas não, todos nós, né, temos muitas fraquezas e falhas. Então, elas podem se manifestar assim quanto à nossa fé, podem se manifestar quanto à nossa personalidade, muitas vezes nosso temperamento está sendo trabalhado. E você tem que ter humildade para, muitas vezes, comunicar a sua limitação. E falar para alguém mesmo, confiável, fala, você pode me ajudar nisso? Leva esse fardo para mim, que no momento eu não tenho condições de carregar isso. No momento eu não tenho condições de falar, de fazer, de agir, por causa da minha falha. Por causa do meu problema. Eu estou fragilizado nesse momento e qualquer coisa pode fazer o meu estopim estourar. Então, eu estou precisando no momento ficar quieto, estou precisando no momento ficar um pouquinho recluso, meditando na minha ira, deixando o Senhor tratar. Porque se eu for fazer isso agora, eu posso aumentar o problema. Então, alguém vai ter que fazer isso por você. Por fraquezas de personalidade, de fé e de hábitos. Outros tipos de fardos pesados que a gente vê em nosso meio. Quando as pessoas estão passando por aflições físicas. Alguém no nosso meio está enfermo, ou está passando fome, ou passando surra, como a igreja, né, perseguida. Não só que nós vemos na Bíblia, mas a igreja perseguida de hoje também. Nós temos muitos irmãos que sofrem, que são açoitados, que são presos. E esses daí, muitas vezes tem pais que são presos e deixam a família fora, né? Deixam a esposa, deixam os filhos. Quem vai cuidar da esposa e dos filhos? Tem que ser a igreja. Mas, eu não tenho culpa, já tenho meus filhos para cuidar, vou cuidar do filho dos outros. Por um momento, sim. Nós temos responsabilidade. Não é porque o seu irmão ficou preso, seu irmão está ou passando por um problema, passou por um acidente, alguma coisa, está impossibilitado, a família está passando necessidade, e não, a igreja tem que ajudar a carregar o fardo junto. Então, aflições físicas, de enfermidade, de fome, surra, prisões, etc. Outro tipo de fardo, necessidades financeiras. Alguém em nosso meio está passando necessidade financeira? Quantos não querem nem atender telefonema desses irmãos, dessas pessoas, né? Quantos querem até evitar essas pessoas? Ixi, está precisando de alguma coisa? Deixa para lá. Vamos evitar de ver, porque se você não vê, se você não está, você não é solicitado. Então, vamos nos preservar, vamos ficar na nossa. E o irmão, às vezes nós esquecemos, né? Tem um ditado popular que fala muito isso, né? O mundo dá voltas. E no momento que você pode estar fechando o coração para ajudar um necessitado, amanhã pode ser você passar necessidade. E aí, hein? Como é que fica?
E aí a semente que você nunca semeou, que você vai precisar colher, não tem. Nunca ajudou ninguém. No dia que precisar de ajuda, cadê a lei da semeadura, que também é um princípio, né? Nunca ajuda ninguém, nunca visita ninguém, nunca compartilha bens com ninguém, nunca presenteia ninguém. Quando precisar, quando quiser receber presente, não tem também. Então, necessidades financeiras são fardos pesados e que a gente precisa, sim, saber compartilhar e ajudar até que aquele problema acabe. Outro tipo de fardo são as aflições espirituais e emocionais. Agora já passou da situação material, agora é no âmbito emocional e espiritual, né? Que aflições são essas? Vamos abrir 2 aos Coríntios, capítulo 7. 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Apóstolo Paulo, quem estava com ele aqui, ou Timóteo, ou Silas, ou Barnabé, passaram muitas tribulações, perseguições, fome, frio, nudez, medo, perigo. Não tinham como descansar. E se viviam sobressaltados, né? Olhando para fora e vendo ali falsos irmãos, vendo ali a ameaça dos judeus, dos líderes da sinagoga, querendo prendê-los, querendo matá-los. E dentro deles também, luta. Luta porque olhar e não desanimar, né? Olhar e continuar tendo fé. Olhar e não permitir que incredulidade ou senso de autopreservação os dominasse. Então era opressão por fora. E o diabo querendo mover nas emoções, né, internas. Então às vezes as pessoas estão aflitas assim. Teu irmão pode estar assim, aflito. E sofrendo por fora, sendo atacado por fora e sendo atacado na mente também. E aí você tem que olhar para essa pessoa com um olhar de amor, de misericórdia, e falar, deixa eu te ajudar, o que eu posso te ajudar? Aí, como que eu posso levar esse teu fardo um pouco? Porque você está fraco, mas eu estou forte, no momento eu vou ajudar. Por isso que Paulo fala, irmãos, quando alguém cai, quando alguém sofre com alguma tentação e cai, você que é mais espiritual, ajuda ele e olhe para que você também não caia em tentação. Então, perceba, né? Não menospreze os sinais que muitas vezes você vê ao seu redor. Dos seus irmãos, às vezes do seu familiar, né? Do seu pai, da sua mãe, do seu marido, que também são crentes, que são irmãos na fé e sofrem. Por que sofrem? Porque Jesus falou que a gente vai ter aflição. Porque é normal isso acontecer com a gente, porque a gente é humano, e porque a gente tem que ter bom ânimo, porque para a gente poder vencer o mundo, não é vergonhoso, não é errado alguém passar por aflições, alguém passar por necessidades financeiras, né? Uma pessoa colocou no Facebook essa semana passada uma frase lá, de alguns pensamentos que os crentes têm, né? Se você passa por luta, está passando por alguma luta, é porque você tem algum pecado escondido, né? Se você está prosperando demais, comprando as coisas, é porque você não está dizimando, então, porque tudo você usa o dinheiro ali. Se você está passando por necessidade financeira, é porque você está dizimando. Então, tanto uma coisa quanto outra. Então, vários conceitos assim, né, que as pessoas têm, quando olha para o outro com um olhar tão crítico, às vezes tão antibíblico, tão fora da verdade. E quando a gente olha para o irmão que está passando por problema, está fraco, a gente deve, de forma bem prática, perceber, não se escandalizar, né? Falar,
como eu posso carregar o fardo para você um pouco aí? Vou te dar descanso. As perplexidades também são aflições emocionais, segundo as Coríntios 4, 8, que ele tinha falado um pouco antes. De todos os lados, versículo 7, que é tão bonito, diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Paulo fala, a gente é vaso de barro, né? Nós somos muito frágeis, irmãos. Qualquer coisinha em nós, se você cair de mau jeito aí no banheiro, você pode morrer lá mesmo. Dependendo de onde sua cabeça bater, você morre lá. É muito frágil. O nosso corpo, o nosso barro aqui. Muito frágil, são muito frágeis as nossas emoções, né? Muito frágeis, suscetíveis os nossos sentimentos. Isso tudo é barro. Mas mesmo assim, sendo tão frágil, Deus escolheu habitar dentro de nós. O Espírito Santo escolhe que esse corpo seja, essa mente, que seja o templo dele. Mas a gente sofre pressões e ataques, porém, por esse tesouro estar em nós, a presença de Deus, a vida de Deus estar em nós, a gente pode muitas vezes ficar pressionado, mas não sem ânimo e perplexos até, mas nunca desesperados. Porque quando a gente fala, eu estou desesperada, desesperado, você está falando que você não tem mais esperança em nada. Então você já entregou, você já desistiu da vida. Você já desistiu de tudo porque você não tem mais esperança, está desesperado. Ele fala que não. Pelo Senhor estar em nós, nós podemos olhar situações muito difíceis e elas podem até nos deixar perplexos, meio atônitos, meio sem ação na hora, meio horrorizados e estáticos. Mas passou aquilo, durou segundos aquilo, Deus lembra a sua mente, né, da promessa dele, você se lembra que ele é com você, você se lembra que você é povo dele, que ele é seu Senhor, sua torre forte, seu alto refúgio, seu socorro presente na angústia. Então aquela sensação de estar atônito, chocado, passa. E você nunca chega ao estágio de desesperado. Mas quando as pessoas estão assim atônitas, estão chocadas com a situação. Quando uma pessoa que confiava tanto em alguém e se vê traído por essa pessoa, né? Quando um filho que confia tanto no pai e na mãe, e aí vê que o pai e a mãe o desamparou. Às vezes por causa da fé, às vezes porque o pai e a mãe são tão rígidos que não aceitam o filho como é, não aceitam o que o filho quer fazer, então abandona, boicota. E um esposo, uma esposa que era tão amado, descobre que estava sendo traído. Isso deixa até os crentes perplexos, né? E essa pessoa tem que ser amada e tem que ser carregada nesse momento, porque ela está extremamente afligida na sua emoção. Não queira nada de alguém que está perplexo, né? Não queira uma reação de quem está assim. Não dê tapa na cara dessa pessoa para ela voltar. Como a gente vê em filmes, as pessoas entrando em choque, dá tapa na cara dela que ela... Não, ela está perplexa, não queira nada dela. Ela está precisando de ajuda e ser carregada neste momento, até que isso passe. Outro tipo de aflição emocional e espiritual é quando a pessoa está isolada, irmãos, e cheia de saudade. Filipenses 2, versículo 26. Paulo diz aqui: pois ele tem saudade de todos vocês, está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve
doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Ele está falando de um irmão chamado Epafrodito. Mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo estava preso aqui, e aí o irmão Epafrodito, que o ajudava, que era super companheiro, estava com ele na prisão, só que agora o irmão está doente. Quase morre. Sabe aquela doença assim, e fala, meu Deus. Sabe quando você recebe aquele alívio? É o companheiro, está ali com ele. Então vai acalmando, né, as emoções. Pelo menos eu não estou sozinho, né, nisso tudo aqui. Aí o irmão fica doente, você vai morrer, vou ficar só. E os irmãos que vão ficar sabendo que eu estou preso, vão ficar sabendo que o irmão morreu. Então a igreja vai ficar triste. A igreja, muitas vezes Paulo fala, irmãos, que as minhas algemas não escandalizem vocês. Então, não percam a fé porque eu estou preso. Fala, nossa, por que Deus não guardou? Não. Saibam que eu estou aqui, mas eu estou pregando. O evangelho continua alcançando. Tem muita gente de Roma aqui sendo ganha e tal. Não se escandalizem com isso. Né? Fiquem felizes. Continuem orando por mim, para que Deus sempre me dê a palavra certa na boca, na hora, mas não se escandalize. Aí ele fala, o Epafrodito vai morrer, ele é tão amado de todos. Todo mundo sabe que ele queria voltar, estava com saudade deles. E aí ele fala, irmãos, ele ficou doente mesmo, mas Deus não permitiu que ele morresse, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, quando alguém está isolado, né, alguém está com saudades de outro, ele também está passando por aflições. Então, você deve, ali, na medida do possível, o que o Espírito Santo te mostrar, você deve carregar o fardo dessa pessoa, porque está pesado. Algumas formas de carregar fardo. Como é que eu vou fazer isso, então, pelo meu irmão? Já que isso é um mandamento. Diga à pessoa que deseja ajudar e você se coloque à disposição. Então, você está percebendo a aflição no coração dessa pessoa, está percebendo que ela está chocada com a situação, está percebendo que ela está passando necessidade financeira, está doente, ou alguém da família está doente. E quando alguém da família está doente, uma pessoa só, toda a família fica doente, né? Todo mundo, dependendo da situação, da gravidade da doença, compromete toda a casa. Então, você está observando isso. Então, diga para essa pessoa que você quer ajudar. E mostra para ela, comunica para ela que você está disponível, que pode ligar, que pode pedir o que for, que você vai estar ali junto. Fale isso, né? Verbalize isso. Outra maneira de ajudar a carregar o fardo é orando com essa pessoa. E orando por essa pessoa também. Lembrando dela na sua casa, nas suas orações, intercedendo por ela. Isso é tão importante. É tão importante que você interceda, é tão importante que você ore com essa pessoa também, sabe? Isso é tão confortante, tão reanima, né? Recebe amor de Deus através da sua oração. Quando a pessoa necessitada te procurar, como você tinha colocado ali na primeira situação, né? Você comunicou que você quer ajudar. Você se colocou à disposição. Então, quando ela fizer isso, dê tempo para ela, para oferecer solidariedade e oferecer também consolação. Gaste tempo com essa pessoa. Tempo que ela precisar. Não que você vai pré-estabelecer, né? Tempo que ela precisa. Ofereça ajuda prática, de acordo com a necessidade e as suas possibilidades. Você já orou, você está intercedendo, mas às vezes você precisa de uma ajuda prática também. Né? Porque ela vai precisar naquele momento de outras coisas. Eu não estou falando que a oração não é importante, é muito importante, deve ser feita. Mas às vezes naquele momento ela não está precisando da oração, está precisando de outras coisas. Então você deve fazer. O que é isso? Às vezes ela está precisando de uma roupa, está precisando de um abrigo, uma moradia. Está precisando de alimento, está precisando de dinheiro, às vezes está precisando de uma ajuda braçal. Está
Está precisando que você ajude ela a montar a estante, a montar o berço, a fazer a mudança da casa, a encher a laje. Oh, maravilha! Está precisando que você ajude, ela está precisando que você faça o almoço para ela, porque ela está doente. Precisa de ajuda prática nisso. Ela está precisando que você limpe a casa dela, porque ela está doente. Ou porque ela vai se ausentar para resolver um problema não sei aonde. Ela está precisando que você busque o filho, leve o filho e busque o filho na escola. Por esse período ela está precisando. Então, dinheiro, roupa, alimento, ajuda braçal é muito importante, né? Que a gente faça também. Outra maneira de carregar... essas são as maneiras de carregar o fardo. Agora, busque de Deus também orientação para encorajar essa pessoa na palavra. Busque ser boca de Deus para ela, né? O que eu posso ajudá-la diretamente no seu espírito? Se eu levar a palavra de Deus para ela, que eu traga um recado direto ao coração dessa pessoa, para que ela seja renovada nas forças. Lembra que eu estou carregando o fardo por um tempo, né? Até que acabe o problema. Mas até para elas, rapidamente, quanto mais rápido ela se restabelecer, melhor. Então, como é que eu vou ajudar nesse processo? Para ela logo se levantar. Para ela logo, ela mesma conseguir carregar essas situações aí e depois ter vitória. Como? Então, encoraja essa pessoa na palavra, para que as forças dela sejam totalmente renovadas. Cristo é o exemplo máximo daquele que carregou os fardos da humanidade. Então, o Senhor carregou os nossos fardos. Então, não é absurdo que Cristo espere de nós que a gente carregue uns dos outros também, como irmãos, como pessoas que se amam e como pessoas que imitam a Ele. A palavra de Deus diz, em Isaías 53, a partir do versículo 4, o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores Ele levou sobre si. Olha Ele assumindo, né, sobre Ele o nosso fardo. Aliás, irmãos, na nossa doutrina, né, quadrangular dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos Jesus sendo apresentado como filho do homem, como rei, como aquele que cura, como aquele que vai voltar. E como aquele que cura, a gente vê uma visão assim de 4 rostos em Ezequiel, no capítulo 1. De uma visão que Ezequiel teve dos seres viventes. Então, esse ser, ele tinha rodas, sim, sobre si, asas que estavam interligadas. E quando eles viravam para o profeta em um ângulo, ele via um rosto de homem. Eles se viravam no outro ângulo, e todos aqueles 4 seres, todos eles ficavam com o rosto de uma águia. Depois todos ficavam com o rosto de um boi. E todos ficavam com o rosto de leão. A gente entende isso, que são os ministérios de Jesus. Então, esses rostos significavam obras que Jesus ia fazer. Então, o rosto de homem, Cristo, Deus, teria que se tornar humano. O Filho do homem veio para salvar, ele tinha que se tornar humano. O rosto de águia, o rosto de leão, mas eu quero falar sobre o rosto de boi. Ali, que estranho, né, ver isso na palavra. O que é um boi? Né? O que o boi faz? Né? Até hoje. Para que ele serve, irmãos? Para comer? Mas se a gente for pensar assim na tradição judaica, não era tanto, né? Era a alimentação deles, mas não era tanto. Era mais um cordeiro, né? Um carneiro e tal. Mas o boi, ele tem uma função, além de dar alimento para a gente. Mas qual é a função dele?
carregar peso. Hã? Ele carrega, né? O boi é manso ou o boi é bravo? Hã? Uma vez uma vaca quase me jogou para fora do curral porque eu estava acariciando o bezerrinho dela. Mas isso é casos assim que eles estão se defendendo. Mas geralmente eles são bravos mesmo? Ou a essência deles é ser manso? É manso. Jesus mesmo não falou que ele é manso e humilde de coração? Aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, meu fardo é leve. Né? Então, rosto de boi, grande carregador de fardos. O touro é bravo. O boi não. Então, Jesus tomou sobre si. Quando a gente vê a visão que Ezequiel teve, depois Isaías vai escrever, né, no capítulo 53 ali, tomou sobre si. Né? O boi não reclama. O boi ele é fiel ao dono dele, sabia? Ele não é fujão. Você já viu o boi ficar fugindo igual alguns outros animais vivem fazendo? Ele tem uma essência de não ser domesticado. Né? Tem bichos que não aceitam ser domesticados. Né? O boi não. Você vê ele lá, ele fica lá. Aonde leva a pastar, ele não fica arranjando encrenca com os outros. Eles vivem assim. Até morrer, ele vai ali carregar vai arar a terra para o seu dono, vai carregar as pessoas, ele não empaca igual mula, igual burro, né? Não, ele vai fazendo aquilo ali, porque ele aceita carregar os fardos. Jesus fez isso conosco. De bom grado ele aceitou. Ele não precisava, mas ele aceita carregar os nossos fardos. Volta, por favor, pastor. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, as feridas que ele levou sobre ele, é que nós fomos sarados. Então, o exemplo maior que nós temos é o Senhor. Ele foi o grande carregador de fardos nossos. E ele mesmo fala, pode vir a mim, que eu vos aliviarei. Bom, como o Senhor é o nosso grande exemplo de quem carregou o fardo, assumiu o nosso fardo, né? Nós temos que fazer também. Por quê? Por que nós? Não, mas Jesus é Jesus. A gente ouviu sexta-feira? Foi. Sexta-feira a gente ouviu isso. Eu tinha ensinado para os irmãos ITQ o seguinte: primeira regra de interpretação da Bíblia qual é? Aquilo que é literal, aquilo que está literal ali, claro, não ache outro sentido, não é? Para uma coisa que já está clara. Não queira dar sentido para algo que já está claro. Né? É a Bíblia literal. Essa pessoa falou que tinha aprendido que não, que a Bíblia não é literal. Eu falei, Senhor, que a Bíblia tem coisas que não é bem assim, que você tem que ver do contexto socioeconômico, histórico. Claro que você vê o contexto, mas tem coisas que são literais e não adianta. Esse versículo de 1 Pedro, por exemplo, capítulo 2, versículo 21, diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. O exemplo de Cristo é esse: ame mesmo sem ser amado, perdoe mesmo que a pessoa não reconheça. Que o próprio Senhor também falou, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E eles ainda continuavam a zombar de Jesus naquele momento. Então, você perdoa mesmo que a pessoa não te pediu, mesmo que a pessoa, despreze teu perdão. Eu não preciso do teu perdão. Você, mesmo assim, faz. Você carrega o fardo dos outros. Porque você entende que Jesus te deixou esse exemplo. Exemplo é para quê, irmãos? Para ser seguido. Porque Pedro, quando escreve isso, ele está falando exatamente de lutas, exatamente de provações. Ele fala, queridos, quando você sofre porque você arranjou o problema, que vantagem tem?
Você provocou aquilo? Você fez uma coisa errada, não é injusto que se apanhe mesmo. Mas se alegre quando você sofre para que a obra de Deus se realize. Isso sim vai ter recompensa, tá certo? Aí é quando ele fala isso, para isso mesmo vocês foram chamados. Para serem luz, para fazerem diferente. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Então nada mais justo que a gente possa sofrer também por amor do Evangelho. Por amar as pessoas, por levar os fardos de algumas pessoas. Jesus já fez isso por nós, em primeiro lugar, para nos dar exemplo e para assim a gente seguir os passos dele. O exemplo do Senhor tem que ser seguido. Um exercício espiritual, marque aí para você fazer durante a semana. Segundo o ensinamento de levar os fardos pesados uns dos outros. De quem você se lembra que precisa ser ajudado? Enquanto a aula estava sendo ministrada, de quem você lembrou aí? Que você percebe que está passando por necessidade financeira? Quem você percebeu que está passando por aflição emocional, espiritual? Quem você percebe que está enfermo, enferma, que está precisando de uma ajuda, muitas vezes até braçal, né? Está disposto a fazer isso? Quem você percebe que não está tendo força para orar sozinho, ore com ele. Quem o Espírito Santo está te mostrando para você interceder? Quem é essa pessoa? Que não está conseguindo carregar o fardo, porque tem um monte de fraqueza de personalidade, fraqueza na fé ainda, tem hábitos ruins na vida ainda que o atrapalham. E você precisa tomar o lugar dessa pessoa. Então marca aí, quem é essa pessoa? Qual é o fardo que ela está carregando que você pode ajudar? E como que você pode ajudar? Como você vai ajudar a carregar esse fardo? Que a ajuda seja coerente com o fardo, né? Porque se alguém chegar para você falando que está precisando de alimento, você fala, eu vou te dar uma oração, não vai ajudar. No momento não vai ajudar. Então, tem que ser de acordo com a necessidade. Se a pessoa falar que está com frio, você fala, vai em paz e você se esquente. Olha, o próprio Tiago fala bem claramente isso na carta dele. Muito errado, a sua fé é bem morta, hein? Vai em paz, vai se esquentando aí. Meu Deus. Então, que seja ajuda coerente com a necessidade. Se ela não está precisando de comida, está precisando de dinheiro, não adianta dar comida para ela. Tem tanta gente que fala assim, eu não dou dinheiro, eu só dou comida. Nós, como crentes, temos que entender o seguinte, nós somos mordomos do Senhor, certo? Então, tudo que tem na nossa mão é nosso ou é de Deus, pessoal? É nosso ou é de Deus? Não sente firmeza. É de Deus. O mordomo faz o quê com as coisas do rei? Serve, administra, conforme o que é necessário. O mordomo não pode chegar e falar assim, não, eu não vou servir esse chá, porque esse chá é meu. Eu não vou servir não vou usar essa xícara de porcelana da China, porque é meu. Não, não é seu coisa nenhuma, você tem que pôr a serviço. A serviço das pessoas, a serviço do que o rei te pediu, e que o rei espera que você faça com aquilo tudo. A gente tem que ser mordomos, nós temos que ser mordomos do rei, sim, em tudo. Eu estava lendo um testemunho esses dias de uma pastora que falava assim. Ela, com outra irmã, cuida de um trabalho com as mulheres. E chegou para essa irmã a situação de uma mulher que ainda não era irmã na fé, mas que eles estavam cuidando e que ela tinha chegado à noite na casa dessa irmã pedindo abrigo porque o marido dela, ela decidiu largar o marido, que o marido batia muito nela, e ela fugiu do marido. Então ela pediu abrigo, pediu ajuda. Essa irmã deixou ela entrar, dormiu. Aí no dia seguinte ligou para essa pastora e falou, olha, a gente precisa cuidar dela, só que ela saiu só com a roupa do corpo. Imagina uma mulher fugida, né, gente? Vou fazer minha mala. Não, ela foge para salvar a vida. Então, ela só saiu com a roupa do corpo. E aí, isso é caso de necessidade extrema.
e de urgência. Então ela pegou ali e falou, Deus, o que eu vou separando aqui? Aí pegou a mala dela e foi separando as roupas dela para dar, né? Já começa aí. Que roupas que você vai dar? Que roupas que você vai dar? Porque aqui na igreja a gente já aprendeu, nosso povo, graças a Deus, já aprendeu, né? Mas às vezes ainda acontece, né, Celina? De gente chegar aqui trazendo roupa suja de cândida, roupa em que essa parte aqui já está toda gasta, que ninguém usa mais, não serve nem para pano de chão, né? Sapatos que sem condições de uso, traz para a igreja. Aí, graças a Deus, as nossas irmãs têm consciência, a Celina que recebeu, né, falou, que isso? Deu para salvar alguma coisa, Cê? Né? Isso, né? Jogar fora. Não dá para dar para ninguém. Salvou o cadarço. Então, para uma mulher como essa, né? Tá necessitada, vai qualquer coisa. Não é? Tá precisando. Tô dando ainda, hein? Eu não podia dar nada. Eu ainda estou dando. Ai, que mal agradecida. Então, o que ela foi separando ali? As roupas que estavam em bom estado. E aí ela viu uma camisola dela, que ela tinha comprado, que nem tinha usado ainda com a etiqueta. Precisa de camisola? Precisa, mas qual que eu dou, né? Eu nem usei. Aí o Senhor falou, dá essa. Aí ela entendeu. Por quê? Não, vou dar. Por que eu vou dar essa? Porque eu sou mordoma do rei. É dele, não é meu. Nada é meu. Irmãos, quando você entende que nada é seu, você fica muito livre. Quando você acha que tudo é teu, aí a luta é grande. E ela foi dando, quando ela entregou, né, para a irmã, para dar para essa mulher necessitada, ela ficou tão feliz, ela falou assim, nossa, acho que ela vai ficar tão feliz quando ela perceber, né, que Deus escolheu para ela as melhores coisas. Como ela vai se sentir amada? E a gente percebe isso, irmãos. Todo mundo percebe isso. O necessitado percebe se você deu algo que realmente é bom ou algo que ninguém queria. E se percebe, nossa, me deu isso. Me deu uma comida quentinha. Um dia, meu pai chegou em casa, ele estava por lá e passou em casa. Aí, estava na hora do almoço, aí a gente ia almoçar, nós 4 juntos. E aí, aquele dia, ó, como Deus é bom, tinha caprichado no almoço. Eu tinha feito assado, coxa e sobrecoxa lá, com maionese, bem gostoso. Aí eu falei, parece que eu estava adivinhando. Aí, coloquei a mesa, foi logo quando a gente recebeu aquele ensinamento, né, de preparar a mesa e tal. Aí, coloquei a mesa lá, oramos. Aí, tocaram a campainha. Era um homem pedindo comida. Eu falei, será que ele sentiu o cheiro? Porque às vezes tem essa impressão. Tem pessoas que sentem e vai para fora mesmo. Aí eles, quando eu tenho, eu dou. Né? Teve um lá que ficou muito bravo comigo, porque queria comida. Eu falei, mas aí eu dei banana para ele. Aí ele ficou tão bravo, gente. Eu não esperava a reação dele. Ele falou assim, poxa, todo lugar que eu vou só me dão banana. Aí eu fiquei pensando, se ele estava achando que eu não quis dar comida porque a comida não está pronta, né? Ia demorar ainda para a comida ficar pronta. Não tinha comida pronta mesmo. Ficou brava, fiquei olhando assim. Aí entrei lá, falei, poxa, que coisa é essa, né? Aí nesse dia não, a comida já estava pronta, né? Já tinha posto à mesa. Então, a mesma comida que a gente comeu, ele comeu, né? Preparei para ele e dei. Depois ele veio, né? Da semana. Então, a gente dá quando tem dia que não dá. É o mesmo que aparece de vez em meia-noite. Lá o pastor falou, cara, agora eu não vou atender. Acabou teu gás meia-noite, cara, que é dinheiro. Aí já começou, tem 2,60 aí? Né? O gás nosso dura 3 meses, o gás dele lá dura 2 semanas. Então, esse tipo de coisa você fala, não, esse horário não vou. Né? Não vou abrir para ninguém. Mas quando a gente tem, a gente sempre dá. Quando a gente tem, a gente sempre dá. Então, esse tipo de coisa, assim, você analisa os casos. Deus também te dá discernimento, né?
para as coisas. Então você observa, né? O jeito daquela pessoa, se você fala, poxa, mas você quer, a pessoa quer dinheiro, você fala, bom, eu não tenho dinheiro. Às vezes eu não tenho dinheiro mesmo. Né? Não é só questão de falar assim, não vou dar, porque não, eles não têm mesmo. Aí fala assim, mas você quer alguma coisa, uma comida? Tem uns que aceitam, tem uns que nem querem. Não, então deixa. Então, às vezes, até por amor à pessoa, você fala, eu não vou te dar dinheiro para você, né? Pra você beber, pra você, não vou. Né? Mas perceba aí, né, quais são os fardos, quais são as pessoas e a maneira que você pode ajudar essa pessoa. Amém? Vamos orar? Amado Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua presença, te louvamos, Deus, por esse dia. É muito bom começar a semana na tua presença. É muito bom também, Espírito Santo, sermos corrigidos por ti, sermos preparados pelo Senhor. Deus, que essa aula, Pai, de levar os fardos uns dos outros, que esse mandamento entre no nosso coração, Pai, para nunca mais sair. Que esse ensinamento fique gravado, escrito na nossa mente e no nosso coração, Pai. Afasta de nós, Senhor, todo o sentimento de tirar o corpo fora. Afasta de nós, Senhor, todo sentimento de egoísmo, de insensibilidade quanto às necessidades daqueles que estão ao nosso redor, Pai. Em nome de Jesus, quebranta mais e mais o nosso coração. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Para que a gente possa ser como o Senhor é, para que a gente siga o exemplo de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que carregou os nossos fardos. Que todas as vezes que a gente vê o nosso irmão necessitando de alguma coisa, a gente se lembre de Ti, Senhor Jesus, que carregou o nosso fardo sem hesitar, que não quis barganhar conosco, mas simplesmente pelo Teu grande amor escolheu tomar o nosso lugar. O Senhor não precisava fazer isso. Mas o teu amor te constrangiu, Senhor. E que o nosso amor pelos nossos irmãos também faça isso conosco, Pai. Que a gente se sinta constrangido, Pai, quanto às necessidades, para que a gente não se torne um povo avarento, um povo egoísta, um cristão só de boca, mas sejamos cristãos de corpo, alma e espírito, parecidos cada vez mais contigo e que andam, Senhor, no seu caminho, que seguem os seus passos, Pai. Que a gente tenha sensibilidade para perceber que todos nós, Senhor, somos passíveis de passar grandes lutas, tribulações. Muitas vezes os fardos pesados que estão sobre nós, Pai, mas isso não é vergonha. Que não queiramos esconder os nossos fardos, mas que possamos, Senhor, humildemente pedir ajuda e também dar ajuda a Deus, àqueles que precisam. Porque é assim que a tua igreja vai se manter saudável. É assim que teu povo vai ser luz e sal nessa terra, Pai. Que haja essa unção do Espírito Santo em nós. Que teu amor seja derramado nos nossos corações nessa manhã, mais e mais, Deus. Para que a gente ande assim, livre, sabendo que tudo que temos e que somos pertence ao Senhor. Para que andemos como mordomos nessa terra, Pai. Para que andemos dispostos, Deus, a ajudar, a abençoar e levar os fardos uns dos outros, porque isso é agradável ao Senhor. Porque isso vai provar que nós somos os seus discípulos, seus filhos e seus servos. Em nome de Jesus eu oro, Pai. E te agradeço por essa unção, por essa bênção, por esse entendimento que entra na nossa vida nessa noite e que nos muda, para que possamos mudar também o que está ao nosso redor. Para a glória e honra do seu nome. Que assim seja. Amém.